Silvar, quando você conheceu a Cristo para as Nações, você já ficou impactado com as revelações, né? Muito, muito impactado, porque na primeira vez já Deus, através do pastor, revelou o meu nome e o que eu estava vivendo na primeira vez. E aí você ficou tão emocionado com tudo que Deus fazia, com os milagres de Deus, que você ficou sabendo que a sua sobrinha estava com câncer, é isso? Isso mesmo, ela tinha um câncer, não tinha nem estudo, né, o câncer dela, né, quanto mais algum tipo de cura. E teve, ao findar de 2018, uma campanha do pastor Alexandre na internet, 12 dias para 12 meses do ano seguinte, né? Lembra o ano ou não? Foi em 2018 para 2019. E eu pedi nos 12 dias, nos 12 minutos, somente a cura da Neia. Foi quando findou o último dia, o último instante de oração, e eu, pela primeira vez, ouvi claramente a voz de Deus, que era para mim levar ela até Guarapuava, que ela seria curada. Você ouviu a voz de Deus? Eu ouvi a voz de Deus. Você morava onde? Em Porto Vitória. Aí Deus falou com você, leva ela lá em Guarapuava, no culto com o pastor Alexandre, que ela vai ser curada. Exatamente. Eu fui já com a fé e com a certeza que ela voltaria curada. Portanto, que ela até passou... Depois, a campanha acabou dia 23 de dezembro. No dia 26 era meu aniversário. Ela até teve lá em casa e eu comecei a contar para todo mundo. Todo mundo me chamava de louco, mas eu sabia o que eu estava falando. Aí você falou, vou levar ela lá. E aí, você... Deixa eu agora entrar no meio. Não pode ficar aqui. Você já tinha acompanhado as lives antes ou não? Não, pastor. Aí o Silvar falou, vou te levar lá e você vai ser curado. Sim, ele falou assim, você vai lá e você vai voltar com a tua cura. Que fé é essa? Que fé é essa? É inexplicável isso, gente. Que fé é essa? E aí, Silvar, você foi de carro, de ônibus, como você foi? Eu, na verdade, 2 dias antes de levar ela, bati meu carro. Se a coisa estava difícil, né, já ficou muito pior. E ela falou assim... Tio, seu tio tá sem carro, de repente uma outra vez eu volto. Digo, não, nós vamos dessa vez. E eu pedi para um conhecido, se ele não emprestava o carro, me levava, né? E aí ele disse, não, eu te levo. Aí combinamos, nos encontramos na metade do caminho e fomos para Guarapuava. E eu confesso para vocês que eu não recordo o que Deus falou com ela. Eu chamei ela no altar? No final do culto, quase, o pastor chamou ela no altar. Naquele momento que ela chamou ela no altar, eu fui pro altar. Mas eu fui de joelhos. Eu chorei tanto que eu não... Nem viu eu entregar a revelação? Não vi. Eu só sei como foi porque me contaram. O que você tinha? Câncer. Que tipo de câncer? Eu tive lemiosarcoma. É um câncer de alta complexidade e alto risco de metástase sem cura pela medicina. Aquelas imagens é da ferida? É. Vamos ver se a gente tem as imagens aí, só para colocar, para vocês verem. São imagens de pessoas que têm sido alcançadas. Olha lá. A outra imagem. A outra. Isso. O dia que você foi, estava mais ou menos assim. Tava assim, pastor. Aberto. Sarava. Não fiz. A gente já tinha gastado muito com vários curativos para poder cicatrizar e não tinha jeito. Tá tratando em que hospital? Eu fui para Albert. Os médicos são do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, no Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Os melhores médicos? Os melhores médicos. O meu patrão contratou os melhores médicos. Eles não encontravam um diagnóstico claro para poder resolver o problema? Não, pastor, tanto que quando eu fiz a cirurgia, até o médico falou, vai colocando esses curativos e a gente vai ver se cicatriza, porque a tua pele rejeitou e tá abrindo. Cada vez que eu ia lá, tava pior. E eu fedia muito, o meu cheiro era muito forte, que a carne da gente fede muito, né, pastor? E aquilo foi abrindo e o tio Silvar falou para mim, você vai lá e você vai voltar com a sua cura. E eu até lembro como se fosse hoje. O pastor falou... Segura lá um pouquinho. Pode voltar a imagem normal nossa aqui na tela? Depois a gente vai para as outras imagens. Aí seu tio falou, você vai lá e vai receber a cura. No final do culto eu te chamei? Chamou, pastor, mas o pastor chamou várias pessoas e não tinha me chamado. E eu falei, Senhor, eu vim até aqui, meu tio falou que eu ia ser curada. E eu vou embora daqui, eu não vou levar minha cura. E o pastor foi passando, chamou todo mundo para o altar e foi passando o dedo. Quando ele passou o dedo, ele me apontou para mim e falou, sobe aqui no altar. E quando eu subi no altar, ele falou assim, teu nome é Jucineia.
E ele foi andando assim e falou Lésquio. E de repente ele falou, e da Silva depois de casada. E o pastor falou, teu problema é daqui para baixo. E você não faz tua cicatriz, você está com a ferida aberta. E aí o pastor foi falando, e o pastor falou, é câncer. E o pastor foi falando, e para a glória do Senhor, hoje... Você tinha contado o nome dela para mim? Em absoluto, eu mal conhecia o pastor, eu só frequentava porque desde o primeiro dia que eu fui em Guarapuava, eu tomei uma decisão, que eu nunca mais ia deixar de buscar esse Deus que existia nesse pastor. Hoje eu conheço esse Deus, mas naquele dia eu não conhecia. E aí você ficou impactada? Fiquei, pastor, realmente, porque eu já conhecia a palavra de Deus há muitos anos, mas nunca alguém tão usado como o senhor, pastor. Confesso que eu fui meio... E aí você voltou para casa meio... Voltei para casa pensativa, falei, será, Senhor, que vai fechar a cicatriz da minha perna? Só que a gente viajou muito longe e a gente esqueceu. E até fomos no outro dia com meu marido, passamos o dia à noite, eu falei, meu bem, vamos lá para você tirar o curativo, que era ele que fazia o curativo, porque era muito forte o cheiro, tinha um jeito de fazer o curativo. E aí a hora que meu marido abriu a minha perna, para a glória do Senhor, a cicatriz tinha fechado, assim tinha como... Volta a outra foto, as duas fotos. Vamos para as fotos agora. A primeira, essa era a ferida no dia. Era. Aí quando seu marido abriu, estava do outro jeito. Vamos para outra. Já estava cicatrizando. Já tinha cicatrizado. O pastor criou uma casca, assim, não estava vazando, não tinha líquido, não tinha cheiro, não tinha nada. E eu e meu marido dobramos o joelho no banheiro da minha casa e agradecemos ao Senhor. Porque eu já fazia 3 meses que eu já tinha gastado muito, já tinha comprado os melhores curativos, que era o de iodoto de prata, uma coisa que é o melhor que tinha e não fechava. A doutora até dizia, coloque e deixe uma semana para ver se cicatriza. E eu falava, Senhor, não cicatriza, só fica vazando e fedendo. E para a glória do Senhor, cicatrizou, pastor. Aí de lá para cá você começou a assistir as nossas transmissões. Aí eu falei assim, a gente mudou totalmente a nossa vida, porque a gente falou assim, não, através da vida do pastor Alexandre, o pastor Alexandre é o nosso canal de bênção. Eu falei pro meu esposo que toda vez que a gente assiste a live do pastor, não tem como não sentir a presença de Deus, não tem como não ver Deus operando, foi inacreditável o que Deus fez através da vida do pastor e tem feito nas nossas vidas. Quanto tempo você é casada? 15 anos, pastor. E nessa época você já tinha quantos anos de casada? 16 anos de casada. Não, 13 anos de casada. Não tinha filhos? Não, pastor, não tinha. Por quê? Porque eu já tinha ido em vários médicos e até mesmo por causa do câncer, porque o médico falou assim para mim, Neia, não tente engravidar, porque se você engravidar, como o câncer é de alto risco de metástase, a tua imunidade vai baixar e o câncer pode se espalhar pelo corpo e você não vai conseguir engravidar. Já tinha operado de endometriose, tinha feito vários exames e não conseguia engravidar. Eu tinha descansado meu coração um dia assistindo a live do pastor. Vamos lá agora, vamos para outra live agora, vamos para a imagem, vamos para o vídeo. Ela estava assistindo a live algum tempo atrás, e aí olha lá, 11 da noite, eu estou em Guarapuava, pode soltar. Neia Silva Lesquio, quando passou o nome da Neia aqui, Deus falou para mim que tem tocado a tua casa, irmã Neia. Deus tem trazido vitória para você, mas em especial eu vejo um livramento para o Carlos. É seu esposo. Deus falou para mim que sabia o nome, pastor. Um laço contra a vida do Carlos. Neia Silva Lesquio, só acredite, Deus pode sim tocar seu útero. É isso que Deus manda eu dizer. Deus pode tocar seu útero. E você pode sim ter o milagre que você espera. Eu ouço choro de criança. Eu ouço o quê? Em nome. Eu ouço o quê? Senhor, choro de criança. O milagre que você... Foi meu milagre. Aqui, ó. Sobe o marido. Você tem dúvida desse Deus? Alguém duvida da grandeza de Deus? Alguém duvida? Alguém duvida? Alguém duvida?
Oi, Sara. Até vontade de dar uns tapinhas só para ouvir o choro da criança, né? Vamos deixar para outro dia. Vocês já ouviram bastante. Bom, Carlos, tá feliz? Muito. Deus é maravilhoso, porque foi um momento que a gente percebeu que nada do bem material fazia importância para nós. É isso. Não é dinheiro, não é questão de dinheiro. Não existe dinheiro que compre a alegria que Deus pode produzir. Foi um momento que eu falei: Senhor, eu dou tudo que eu tenho pela cura da minha filha. Mas Deus, Ele só quer que a gente venha buscar e que a gente seja fiel a Ele. Se a gente fazer isso, Ele vai fazer milagre nas nossas vidas. Então você que veio, ou você que talvez está passando por uma situação que pensa: Senhor, não vai mudar, mas Deus muda. Busque a Deus, que eu tenho certeza que o milagre, como aconteceu na vida minha e da minha esposa, vai acontecer na sua casa. Tá com quantos anos a Sara Vitória? A Sara está com 9 meses e o médico me deu de 5 a 10 anos de vida. E que depois de 3 anos, Jesus já me deu a Sara Vitória, para a glória de Deus. O médico tinha te dado de 5 a 10 anos de vida só. Ele falou: aproveita tudo na tua vida como que você quiser, viagem, falou pro meu marido: leve ela para onde ela falou? quiser. Falou. O médico falou para você? Falou: aproveita o que vocês puderem. Eu, na hora, em pensamento, eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Porque eu conheço um Deus que Ele cura no passado, no presente e vai curar no futuro. E eu creio que Deus vai continuar operando. Tá feliz, Sara? Gente, obrigado pelo testemunho. Deus abençoe você. Deixa eu pegar a Sara no colo. Nem assim. Vamos ouvir o choro da criança? Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Silvaro, obrigado por ter sido o canal de bênção.